Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Resenhas com PH. A análise de hoje vai ser sobre O Coronel que Raptava Infâncias, do Matheus de Moura. Esse livro daqui é até assim, vai ser uma recomendação complicada, porque esse é um livro importante que tem que ser lido. E esse caso daqui, né, desse coronel Pedro Chavarri Duarte, é um caso que é um caso absurdo, que vem desde a década de 90, né, estourou ali em 2019, mas assim, é um caso que tinha que ser mais divulgado, sabe? Tinha que ser muito mais falado. Isso aqui tinha que tinha que ter podcast, minissérie na Globoplay, sabe? É uma coisa absurda as coisas que ele fez, né? Eu não quero falar muito sobre tudo que aconteceu aqui no livro, porque eu quero sinceramente que você leia o livro. Esse livro daqui é muito bem escrito. Assim, eu li um outro livro recentemente, eu nem sei se depois vocês falam aí no comentário se vocês querem que eu faça resenha dele, mas eu li o caso Evandro, né? Eu conheci o caso Evandro, eu não ouvi o podcast, e aí eu li o livro, e depois que eu li o livro eu até assisti a série do Globoplay, a docu-série do Globoplay, mas assim, sinceramente, se você lê o livro, tá tudo ali no livro. O caso Evandro, o livro é muito bem pesquisado, muito bem escrito, estruturado. Esse livro daqui também tem isso. Esse livro aqui é muito bem escrito, sabe? Você vê que a qualidade jornalística aqui, ele ao mesmo tempo ele te informa e ele te mantém interessado, preso, ele contextualiza. Assim, esse Pedro Chavarri, ele fez coisas assim, um cara era um predador, né? E aí o que esses predadores fazem? Esses homens poderosos, né? Você tem sempre aquela coisa assim, coronel, o capitão, né? A gente tem um capitão aí que virou até presidente, major. Então, e ali ele atuou, né? Como ele era policial na época, ele atuava nas comunidades, se inseriu nas comunidades. Tem aquela favela, a comunidade estava crescendo, Nova Holanda, então fazia doações para a igreja, doava cesta básica. Aí os pastores, né, o que fazem? Apresentam ele como sendo benfeitor, e nisso ele foi descobrindo as vítimas, né? Assim, pô, tem um caso aqui, que foi o caso que aconteceu em 1990, de uma criança ele tinha uma casa alugada, ele tinha uma casa lá na comunidade, a criança recém-nascida foi encontrada na casa, trancada, sozinha, suja, tinha ficado lá horas ou dias, né, dependendo da versão de cada um. Ele falou que eram horas, mas parece que a criança estava lá dias chorando, entendeu? Porque o que acontece? Você tinha uma mãe solteira, nova, né? E aí você fala assim, engravidou, bota filho no mundo, não sei o quê. Mas o que acontece? Que alguns dos casos que tem aqui eram de garotas, né? Tem um caso de uma garota aqui que você fica assim querendo... por isso que é difícil ler esse livro, por causa disso. Você fica assim, a garota nova, né? A mãe traz um namorado para casa, né? E assim, garota, quando eu falo garota, é 13 anos, 14, não é mulher, garota. E aí traz o namorado para casa, o namorado... Aí quem que a mãe acredita? A mãe confia no namorado. O que a mãe faz? Expulsa a filha de casa. Então, vários casos aqui do surgimento da comunidade, essas vítimas, vários casos eram assim. E aí o que a garota mora de aluguel, mora de favor, aí arranja um emprego. Aí, pô, ela cuida da criança, não tem creche. Porque aquela coisa assim, o pessoal fala assim, você pode ficar rico, todos nós temos as mesmas 24 horas. Não é verdade, entendeu? Não é verdade. A mulher ela já, tipo, em relação ao homem, a maioria das mulheres tem que acordar, arrumar a criança, fazer café da manhã, não sei o quê. Muitos homens, que às vezes o cara paga
pagar um auxílio, mas ele não tem que fazer todas essas coisas. E a mulher tem que ir para o mercado de trabalho e fazer as mesmas coisas que um homem. E aí imagina uma mulher pobre, mulher negra pobre, que aí, por exemplo, ela não vai ter, por exemplo, uma creche que seja o dia inteiro, né? Uma escola que a criança vai ficar o dia inteiro. Até quando eu era novo, eu passei por isso, porque eu ia para a escola e aí, quando chegava em casa eu tinha que ficar, pessoas que tinham que tomar conta, né? Que realmente tinha que trabalhar. E aí, pessoas que tomavam conta, tem pessoas que me trataram bem, mas a maioria me maltratou. E aí, imagina que esse Pedro Chavarri, o que, que ele fez? Ele, não, você tem que trabalhar, a gente vai cuidar, eu vou tomar conta. E ele pegava essas crianças e você pode imaginar o que acontecia, né? E assim, e esse foi um sistema, foi um sistema que se autossustentava, que passava pano, que auxiliava ele, que era essa coisa de ser policial, ser militar, ser ex-militar, ex-policial, vira pastor, ou se associa ali à igreja, e aí entra para a vida política, né? Então, e até uma coisa que viralizou foi que o Bolsonaro quis processar pessoas que compartilharam essa foto dele e do filho Flávio com esse Pedro Chavarri Duarte, né? Mas assim, você vê como todo esse universo anda junto, né? E tá tudo ali, você tem que desconfiar. Quando o pastor apresenta assim, esse é o coronel coisa, ele é o nosso benfeitor, esse é o major, esse é o capitão. E aí você fala assim, mas por que a mãe deixou a criança com... Mas, gente, se ela não fosse para entrevista de emprego, se ela não fosse trabalhar, ela perdeu o emprego. Ela perde o emprego, como que ela vai comprar comida? Como que ela vai pagar o aluguel? O aluguel mesmo dentro da comunidade, mesmo dentro da favela, o aluguel é alto. Às vezes é muito mais alto. Tem aluguel ali, de repente, na Rocinha, por exemplo, que é Zona Sul, que a Rocinha, bem ou mal, a Rocinha está perto de tudo. Você desceu a pé ali pelo lado de São Conrado, você está ali na Praia de São Conrado, no Fashion Mall. Você desce pelo lado da Marquês, você está ali no Shopping da Gávea, está no Baixo Gávea, está na PUC. A pé, coisa de 15, 20 minutos, meia hora. Entendeu? Então, tem gente que prefere morar lá porque está na Zona Sul. E não tem outras opções. E mesmo assim, lá é caro. Morar de aluguel nesses lugares é caro. Então, com quem que ela vai deixar a criança? Entendeu? E assim, você vai lendo o livro e esse cara podia estar preso, podia ter sido preso lá em 1990. O caso, a situação, e aí várias pessoas defenderam, sabe? Várias pessoas, aí você não sabe se as pessoas eram ingênuas, se elas eram, havia uma falha de caráter, né? Porque tem toda aquela coisa de tipo assim, a pessoa não sabia, mas ao mesmo tempo, tipo, ele estava dando dinheiro, estava pagando pelo... A pessoa sabia que tinha alguma coisa estranha, mas ela estava aceitando dinheiro. Aceitava o que precisava, mas era um dinheiro sujo, era um dinheiro, né, que vinha de algo ali estranho. E assim, o Matheus de Moura, ele fez uma pesquisa, né, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Esse livro daqui é muito bom. Esse livro daqui, vocês têm que ler esse livro. Ler e compartilhar. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja essa leitura, essas vítimas não podem ser esquecidas. Eu não sei por que não tem uma comoção maior para esse caso. Sabe? O cara ficou durante anos abusando e se aproveitando de pessoas em situações financeiras difíceis, pessoas vulneráveis. Então, assim, peço desculpas pela indicação de uma... Quer dizer, eu não vou dizer que seja um livro pesado. Então, você só tem que saber, entendeu? Hoje eu vou sentar para ler isso aqui, vou ler em doses homeopáticas. Né? Porque se você se importa com o outro, com o ser humano, te dá gatilho. Sabe? Você lê, você fica assim... Mas, ao mesmo tempo, é importante saber, é importante conhecer essa história. Então você vai ficar, quando o livro terminar, você vai se sentir melhor por saber dessa história, por ter tomado conhecimento dessa história, entendeu?
Então é por isso que fica a minha dica, o Coronel que Raptava Infâncias. Eu espero que vocês leiam, e aí vocês me digam o que vocês acharam aí no comentário, se vocês, né, conseguiram ler, se vocês gostam desse tipo de literatura, né, de true crime, né, não ficção. Então essa é a minha dica de hoje, ok? Obrigado, sejam sempre bem-vindos. Eu espero que minha próxima indicação seja um pouco mais leve, mas assim, a literatura é isso, né? Literatura, compartilhar, né? Coisas que sejam boas, né? Mesmo que seja um tema um pouco mais denso, mas coisas boas têm que ser compartilhadas. Valeu, pessoal!